Tem como juntar isso depois? Tem como juntar esses pedaços? Eu não, reiniciei a gravação aqui, porque eu acho que como o meu computador caiu, não vou conseguir juntar, mas a outra já está salva, a primeira parte. Então, a gente está falando da primeira parte, aquele artigo 24, eu vou retomar aqui o artigo 11, tá? Eu caí depois que eu tinha explicado o porquê do conselho, então, quando fala que o conselho elege os diretores, isso sim é uma regra, está previsto na lei, que é somente o conselho de administração que pode eleger a diretoria. O que eu posso dizer aqui para vocês, diante do comentário dele? Não acho razoável a eleição dos diretores passar a ser feita exclusivamente pelo conselho. Seria muito ruim tirar esse direito dos sócios. Os sócios, eles elegem o conselho. E o conselho elege a diretoria. Então, assim, a gente nunca numa sociedade anônima, os sócios perdem o controle por conta disso, porque eles podem destituir o conselho, né? Então, o que eu sugiro aqui, se for para atender essa preocupação aqui e deixar talvez uma coisa mais ou menos amarrada, é dizer o quórum de sócios que elege o conselho, sabe? Se vocês quiserem colocar uma maioria qualificada, porque hoje, do jeito que está, é uma deliberação por maioria, né? Dizer que o conselheiro, a gente estabelece, vocês ainda vão definir isso, né? Quem são os conselheiros, quem são os diretores. Tem um ponto de discussão que ainda não tem esses nomes. Então, vocês vão escolher, por exemplo, 3 conselheiros. Desses conselheiros, nomeia o diretor-presidente, diretor, né? E digam que o diretor-presidente escolhe o diretor tal, né? Se for para dar esse conforto, isso é possível fazer essa manobra dentro da sociedade anônima. O que a gente não pode é mudar, porque não vai nem passar na junta comercial uma eleição direta por AGE. A junta comercial vai requerer a eleição por conselho. Então, o que seria, Dardan, a intenção, quando ele coloca assim, não acho razoável a direção ser feita discussão empírica? O que daria de conforto? É dizer que os acionistas fazem uma AGE para determinar o que o conselho elege e o conselho tem que seguir, sabe? Eu queria entender essa preocupação, porque é só a gente colocar no estatuto. A gente pode estabelecer que o conselho tem que submeter a aprovação da AGE, quando eu falo AGE, eu falo acionista, os nomes, ou então que o conselheiro tal elege tal, né? Doutora Daniela, olha só, como é interesse aí de grupos que podem... Travou. Travou. Tardan, diretor... Tardan, seu áudio está travando. Eu acho que se você pudesse tirar o vídeo, não sei, para poder falar aí, porque está travando o áudio. Melhorou? Sim. Então, vê se é possível construir uma redação. O Conselho pode, claro, essa missão dele, ou enfim, função, atribuição dele, eleger diretoria se houver consenso. Se não houver consenso, é submetido à Assembleia. Porque aí, o que vai acontecer? Eu indico um, Landau indica outro, o Vrobo indica outro. Tá bom, é consenso? A gente mexe na diretoria. Não é consenso, submete à Assembleia. É possível? É possível. Só vou dizer para vocês que, se não existir o consenso, vai ser submetido à Assembleia e os conselheiros vão acatar essa decisão e só formalizar a ata. Okay. Se algum conselheiro não quiser assinar, a Assembleia tem poder de destituição. Aí eu não sei se fica amarrado o suficiente. Peraí, Daniela, vamos lá. Deixa eu só entender aqui. O que você está falando, o que eu entendi é que quem elege a diretoria é o conselho. Portanto, quando o Tardan fala, não, eu vou indicar um, o Landau vai indicar outro, tal, mas de qualquer forma vai ter uma assembleia. Sim. Dos conselheiros. Perfeito. E então, aí, veja o seguinte, na construção desse negócio, para vocês entenderem, como a gente foi uma negociação difícil de construir, a gente chegou num acordo em razão do consenso. Tá bom. Tá. Então, nós conseguimos formar um conselho hoje, nesse momento, com consenso. Se houver dissenso, meu amigo, é a Assembleia que vai resolver. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, criamos um consenso e esse consenso tem que ser transportado para o Conselho.
Não havendo consenso no Conselho, não é dois votaram e um discorda, meu amigo, quem vai resolver isso é a Assembleia. Porque aí a gente assegura o consenso construído. Eu só preciso... Eu acho que a Daniela deu uma solução, estabelecer um critério de voto qualificado, que eu acho que dá uma... eu acho que atende aí o interesse do Marcelo. Acho que a doutora Daniela caiu, não? Não, é isso. Ele está perguntando para você mesmo, Tardan. Se pode ser a opção do voto qualificado. Eu não ouvi a sua colocação, falhou alguma... Você pode repetir, não, Tardan, você acha, quer dizer, a pessoa certa de perguntar seria o Marcelo, mas eu acredito que para atender isso, haja vista a limitação legal, só estabelecer um critério de votação qualificada para esse caso. Então, tem um percentual mais agressivo de 80%, 85%, seja ok, isso. Pode ser aquele percentual de 71%. É o suficiente, pô. Ou 71%, pois é. Aí vai depender da composição do conselho também. Se vocês vão decidir conselho de 3, de 5. Se eu não, tiver... de 3. A gente não tem número para isso, é 3. Lembrando que somente até 1/3 de membros do conselho é que pode ocupar o cargo de administração. De diretoria. No caso, ali, um diretor. São 3 diretores, só para ser conselheiro. Ok, isso a gente está... Porque se vocês quiserem mais de um, por isso que eu perguntei se é 3 ou 5, que é depender da quantidade de diretores, né? Mas tá bom, então é isso. Entra até na pergunta que eu tinha feito, mandado para o Tardan, na questão, que lá está 71%, não fecha a conta. Porque 3 seria 66%. Aquele lá é da qualificar... Aquele lá é não, na parte dos conselheiros, quem está falando. Aí a votação com 3, a qualificação ali seria de 67%. Não, João, estão falando de coisas diferentes. Uma coisa é o número da Assembleia e a outra coisa é do Conselho. O Conselho só delibera por consenso. Se não for consenso, atribui a missão para a Assembleia. Mas isso não é que está lá na... Não é isso que está lá. Sim, mas a gente está tentando fazer isso lá. A gente está fazendo um novo ajuste aqui, não é isso, doutora Daniela? A gente está definindo de novo aqui. É isso. Para contemplar. Eu acho que resolve. A gente assegura o consenso criado do acordo, concorda? Dessa forma. Eu penso. Ok. Fica aí, Tardan, com essa colocação que a gente fez, né? Se não fosse assim, não fosse suficiente, a gente pode ter indicações. Fulano tem que ter pelo menos assento no conselho e o conselheiro tal elege o diretor. Pelo menos um diretor. Ok. Tá bom? A outra... O outro ponto é o artigo 17, onde a gente coloca a companhia, né, que tem que ter um conselho fiscal, e o conselho fiscal, ele não precisa ser instituído agora. Então, isso aqui não é eleição agora. Ele colocou limitar apenas acionista a participação no conselho fiscal. Os acionistas não participam do Conselho Fiscal. Se o Conselho Fiscal precisar ser instituído, ele é um conselho para justamente fiscalizar os atos dos acionistas. Então, nesse ponto aí, esse ponto eu gostaria que me permita chamar de você, que deixasse bem patente a razão, né, da previsão de um Conselho Fiscal. E a desnecessidade de eleição desse Conselho Fiscal agora. Por quê? Nós não temos... massa e pessoas interessadas em preencher esse caso. Então, se ele ficar vago, ele não traz nenhum tipo de consequência para a sociedade nesse momento. Em que momento poderia trazer, como consequência, a falta desse conselho, ou seja, o não preenchimento desse conselho poderia acarretar em que tipo de problema? Tá bom. Eu vou fazer uma introdução aqui para vocês, no Estatuto mesmo, colocando que o Conselho, trazer um pouco do que é a doutrina, tá? O Conselho é um órgão obrigatório, mas de instalação facultativa, ele tem que ser, o funcionamento dele é só quando motivado, tá? Porque o estatuto aqui, vocês perceberam, né? É um estatuto limpo, né? Um estatuto sem muita, né? A gente pega, às vezes, estatutos de SAs que são aqueles tratados, né? Que tem até conceitos, então
eu vou trazer isso para cá, dizendo que o Conselho Fiscal obrigatoriamente precisa existir a previsão dele dentro da SA. Inclusive, a gente tem que ter livros do Conselho Fiscal, mas ele só será instalado nos casos previstos em lei, que são tais. Aí eu transcrevo da lei para cá, para o Estatuto, oportunidade em que será feita a eleição. E quais são esses casos? O Conselho é no caso de suspeita de acionistas com relação à fraude, no caso de uma liquidação, né? São pontos. O Conselho, quando ele é de funcionamento não permanente, como está aqui no artigo 17, ele tem hipóteses para ser instaurado. Eu trago para cá. Okay. Bom, então, seria isso os questionamentos, né? Isso. Agora, vamos dizer assim, nós temos hoje, né, na SA, fundamentalmente, a 15 de Maio e a Marsol. Né? Essas duas são os sócios que estão lá. Eu sou um acionista com R$500, ou seja, não tem propriedade lá ainda. O Junde, que está aí, que advoga para a maior parte dos avulsos, por exemplo, uma indicação de uma pessoa que tem interesse nessa sociedade. Ela não precisa nem estar presente. Se o Júnior apresentar um documento, olha, eu estou aqui com... Exemplo, o Gino, ele tem interesse em se candidatar para a SA. O Júnior apresenta lá, ou eu apresento uma procuração, autorização, e ele é eleito conselheiro. Porque, é o seguinte, essas pessoas que não estão na SA, elas não serão convidadas a votar porque elas não estão na SA. E a gente quer colocar alguém que tem interesse nessa SA. Antes deles entrarem, exatamente. Esse é o fato. E essa... Como é que... Então, mano, o meu interesse em ter esse material gravado é exatamente para que o Junde, eu, enfim, que a gente trabalhe no seguinte sentido. Olha, gente, eu estou precisando de nomes para compor a candidatura interessante. Não sei se eu... Pergunta. Se é possível... Oi, Daniela. Eu acredito que meu computador está com algum vírus, alguma coisa. Tá muito... Mas pelo menos agora a gravação não foi interrompida. Eu acho que ela só... Não, está gravando, está andando. Continua gravando. Então, doutor Daniela, vou repetir a pergunta aqui que eu fiz. Então, basicamente, quem está na SA é Vrobel, né, e 15 de Maio. E nós temos que construir aí um conselho e apresentar candidatos. Então, esse material que nós estamos enfim, gravando aqui, eu vou apresentar para ele. Olha, gente, nós estamos tentando acertar essa SA e eu preciso de gente para preencher esses cargos. Tá bom, aí o fulano se apresentou. Como é que eu levo para essa SA, hoje composta pela 15 de Maio e Vrobel, a candidatura desse sujeito? É com uma procuração? Como é que é esse instrumento aí? Não, nesse momento aqui, a gente não está nem fazendo uma reunião prévia de aprovação desses nomes. A gente está simplesmente concordando todos. Estamos aqui presentes, queremos concordar com esses nomes e pronto. Eu não preciso de nenhuma convocação. Não, mas esse nome não será convidado porque ele não integra a SA. O nome dos candidatos que vão preencher o conselho, eles não estarão numa assembleia porque eles não serão convocados, na medida que eles não são ainda acionistas. Isso que eu estou dizendo. Os acionistas entram em consenso e indicam esses nomes. Nesse momento agora.
Ele não precisa estar presente aqui. Ele não precisa estar presente, tá? Os acionistas que vão indicar o nome dele. Ele vai assinar o termo de posse. Ele já vai saber que ele vai ser eleito, né? Então, ele vai assinar ali o termo de posse. O que eu estou dizendo é assim, se vocês se depararem com uma AGE, onde vai querer cada um sugerir um nome, eu quero fulano para o conselho, eu quero... Aí a gente vai ter que preparar essa AGE. A gente vai ter que fazer uma convocação prévia, publicar, falar que nessa AGE nós vamos discutir sobre eleição dos conselheiros. É diferente. Não, mas, Daniela, mas eu acho que não foi exatamente isso. A questão é o seguinte, é como o meu caso. A ideia seria eu integrar o conselho, por exemplo, se for o caso. Eu não sou ainda associado, porque as minhas cotas ainda não estão integrando a SA. E aí, como é que eu integraria o conselho não sendo sócio? Você pode ser eleito para o conselho de administração, ainda não sendo sócio. Okay. E quem leva o seu nome são os acionistas. Não é, Dani? Ok. Então, fechou. Entendido, perfeito. Quando você se tornar acionista, você também pode continuar conselheiro. Não, ok, perfeito. Você então, não eu acho pode que... participar do conselho fiscal. Ok. Então, ponto fundamental. Não é necessário, nesse momento, a gente preencher os cargos do Conselho Fiscal. Isso não é necessário. Não. E, às vezes, nem vai entrar em funcionamento, depender. Ok. Então, eu acho que se a gente... Tem uns pontinhos aqui interessantes. Não, basicamente, tudo foi respondido. Talvez não tenha aqui, que eu levantei aqui no 5.11. Ele fala, o artigo 22, parágrafo 1º, ele cita autorização com que as assembleias sejam realizadas, criar um parágrafo 2º ali, botando autorizando com que as assembleias sejam realizadas em ambiente virtual, na forma do parágrafo 2º-A do artigo 124 da Lei 6.404, porque não tem essa autorização das assembleias ocorrerem em ambiente virtual. Eu acho, de repente, interessante isso com essa alteração que teve recente. Mas acho que essa lei de flexibilização aí, acho que, enfim, pacificou isso. Não sei também. Não, mas é bom, já que está no parágrafo 1º, fixando as assembleias em local físico, que teria que ser no endereço, tal, seria bom dar essa oportunidade por não gerar futuro pedido de nulidade em caso de ocorrer em ambiente virtual. Não, é porque esse movimento agora que eu fiz de alteração, sabe, Júnior, foi só... Eu fui em pontos específicos da SA para aumentar, e vocês estão relendo o estatuto, né? Então, tem coisas aí que eu confesso que eu realmente não entrei, mas é... Não, perfeito. Vou incluir. Ali no 5.9, está lá, os membros do Conselho de Administração não serão remunerados. E fala... não serão... E aí dá um motivo. Por causa disso, eu achei que aquilo ali abre uma possibilidade, e aí a coisa do advogado, de... Tá bom, eu não era remunerado por causa disso, mas esses motivos não existiram, então eu deveria ser remunerado. Então, a minha proposta seria os membros do Conselho de Administração não sendo remunerados, ponto. Eu acho que não abre brecha para uma futura busca de alguma coisa, entendeu? Por alguém. Então, ser bem incisivo nesse sentido. Ok, sem problema. Legal. Outra questão aí terminando. Só me repete, por favor, qual que é o artigo, qual que é o item? É o item 5.9. Instituição... que fala da remuneração do conselho. Aqui.
Os membros do conselho não receberão remuneração porque já são remunerados por exercício de outros cargos, tá? Exatamente, para não ter essa remuneração. Para aí. Ok, eu vou fazer. Só vou fazer a ressalva aqui para vocês que se a junta comercial fizer alguma exigência, que às vezes ela faz, sabe? Aí eu posso colocar que os membros do Conselho de Remuneração serão remunerados conforme deliberação da AGS, se for o caso, né? Perfeito. Ok. Perfeito. Tá bom. Agora, por último, vamos lá. Existem algumas pessoas ingressando nesse primeiro grupo, pessoas nas quais fizeram o acordo no processo. Tem várias. Nesse acordo do processo, você tem... Eu até tinha conversado com o Manuel referente a isso, mas a gente não definiu. Essas pessoas, elas liberam... A gente tem 2 cotas vindas da 15 de maio, como se fosse uma espécie de sucumbência, que ficou deliberado, e tem o percentual correspondente a cada tipo de contratação com o cliente do escritório. Então, o que acontece? Nessas pessoas, o que eu estou vendo, eles estão entrando integralmente com as suas ações. Você não acha, Daniela, que seria pertinente, de repente, já nesse primeiro ato, fazer essa transferência, tal qual já está previsto no acordo realizado, que no momento serão transferido percentual de tantos por cento correspondente a tantas cotas. 15 de maio, etc. Tal. Você acha que vai entrar tudo e depois separar? Você não acha que vai ser mais complexa essa operação? Jundi, essa questão dos acordos, ela não deve constar lá. Quem deve entrar, isso, Manuel, se eu estiver errado, você me corrige, mas foi algo que a gente conversou com a Paula Landau lá atrás. Quem deve entrar é quem representa o acordo. Não. Porque o que vocês têm apartado aí será o contrário. Não, o que o Júnior está falando é outra coisa. O Júnior está falando é o seguinte: a Marsol e a 15 de maio devem uma parte... Ela deve honorários para o Júnior. Okay. E aí ele está falando o seguinte, em cotas, em ações, né? E aí o que ele está falando é o seguinte, vamos pegar já essa parte, já fazendo essa ata, transferindo isso para cá, independente dessa unidade estar entrando nesse momento aqui agora, porque essas unidades acordadas estão entrando aqui agora, mas nós não estamos transferindo as ações, não necessariamente dessas unidades, é equivalente a essas unidades, mas do saldo que eles já têm. Porque, referente a essas unidades que estão entrando, eu entendo que não é possível fazer. Por quê? Porque elas ainda não integralizaram, elas estão sendo integralizadas exatamente nesse momento. Mas como eles têm saldo, como ele tem um saldo, um bolsão de ações, seria possível transferir desse bolsão. Não é isso, Daniela? Entendeu o que eu estou falando? Seu microfone está fechado. Não estamos ouvindo, não. Abre o da Nairinha aí, você fala do Nairinha. Teu computador hoje não está te ajudando, não, hein? Abre o da Nairinha. Não, Mas aí apaga o teu. Para o meu computador aqui hoje já sextou, gente. Vocês me desculpem, mas assim, a Nai está vendo aqui. Sexta-feira, meio-dia, Daniela. Nai, você vai ter que aumentar o volume do seu. Sexta-feira, meio-dia, Daniela. O meu está desse jeito. Há uma alternativa de fazer isso daí que eu tinha falado tardando também, eu vou falar antes aqui, que a Daniela acaba também complementando, era fazer isso só no nível de acionista, porque quem ia assim transferido e você que está recebendo do lado de cá. Mas, Daniela, faz um... Manuela, assim, vocês precisam definir em que momento que a pessoa efetivamente entra para essa sociedade, porque a gente tem uma particularidade que elas estão entrando já subscrevendo e integralizando ao mesmo tempo. Elas já têm o imóvel.
Então, se elas têm só o direito disso, isso é em acordo entre vocês. Exceto se vocês colocarem ela integralizando, subscrevendo, por exemplo, uma ação. Só que aí vocês desencontram. Porque quem está integralizando não é a pessoa. Porque esses imóveis estão no nome da 15 de maio. Aí quem está colocando... Porque no acordo que eles fizeram, a 15 de maio pegou essa unidade e está botando agora. Então, se a 15 de maio colocar no nome, porque eu digo, na hora que ele entra, é a hora que ele tem o direito, né? Se a 15 de maio coloca no nome dele, a 15 de maio vai receber lucros em nome dessa pessoa. Então, depois fica difícil de fazer essa transferência. Doutora Daniela, só para a senhora entender aqui. Olha só, eu participei ativamente desses acordos. Então, o que nós vamos pegar dar números aqui redondos. Uma ação judicial discutia lá, enfim, desfazimento do negócio ou qualquer coisa do gênero, e aí essa unidade ainda não estava quitada junto à incorporadora. Então, na hora do acordo, decidiu o seguinte, 40%, né, desse acordo, 40% ficará para o promitente comprador e 10% para pagar os honorários dos advogados. E, desde já, fica a administradora, no caso a MAPA, autorizada a processar e promover esse acordo no âmbito da SA. Então, se a gente tem esse documento homologado, eu acho que é uma mera transferência no livro. A sessão não, a gente só está preocupado quando faz subscrição, quando faz integralização. A 15 de maio colocou, ok, subscreveu tudo. Ainda não dá para transferir para essa pessoa? Não transfere, mas eu só estou dizendo que a partir do momento que ela integralizou, os direitos recebíveis são dela. Sim, mas tá? Ainda que no futuro isso seja transferido só em livro, não tem problema. Okay, a questão... Só para transferir no livro. Se eu tenho já um documento, né, forte, validado pelas partes, dizendo que a administradora pode transferir essas ações no livro, eu não preciso nem da diretoria nem do conselho. É uma simples transferência de ação já pré-autorizada, ou não? Isso está documentado. Sim. Homologado judicialmente. Eu acho que é porque a gente está falando de duas coisas. Eu estou preocupada com o ingresso da 15 de maio e vocês estão preocupados com a transferência. A transferência vai ter uma determinação que a 15 de maio tem que fazer. Então, isso vai ser feito, não vai ter direito de preferência. O estatuto nem prevê isso, gente. A livre circulação entre acionistas nessa sociedade anônima é livre. Então, além de ser livre, a 15 de maio ainda está obrigada. Eu não estou vendo isso como um problema, não. Não estou vendo, né, Manuel? Eu acho que é melhor, Junde. É melhor a gente não fazer nessa ata. A gente faz no livro. A gente não congestiona aí, porque senão vai congestionar. Não, mas a transferência de ações no livro é um ato da diretoria do conselho. É um ato entre acionistas. Ué, mas o diretor não participa disso? Só os dois vão lá no livro, é isso? Só os dois vão lá no livro. Ok. O acionista, ele teria que ter direito de preferência, se fosse o caso, se a gente estivesse fazendo essa ressalva. Os outros acionistas teriam direito de preferência antes de você ceder, ainda que seja judicial. Às vezes eu falo, eu vou pagar a sua dívida em vez de você pegar as ações. Júnior, deixa o livro. A pessoa que fica na guarda do livro, Tardan, é o diretor. O diretor que transfere ações entre um e outro indevido se responsabiliza. Ok. Então, ele é só vamos dizer assim, ele é um anuente, ele toma ciência e assume responsabilidade. Ok. Júlio, a melhor solução é deixar no livro. Entendi. Okay. Então, pessoal, de acordo com que essas pessoas integralizarem... Deixa eu só... Vou pedir desculpa aqui para vocês, que eu tenho uma reunião agora às 17h. Eu vou precisar sair aqui. Eu acho que vocês já estão finalizando aí, mas eu vou precisar sair um pouquinho antes aqui para essa reunião, tá bom? Obrigado, bom, Manuel. Acho que um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Então, o procedimento seria aguardar as pessoas integralizarem e, a partir do momento que tiverem integralizadas, vai no livro e faz a transferência na forma do acordo realizado. Ou para e passo. À medida que integralizou, vai transferindo, um a um, entendeu? Para e passo.
Mas assim, vocês decidam em que momento que a 15 de maio integraliza, tá? Ok. Bom, então, a gente, por exemplo, eu tenho a 15 de maio, eu tenho um crédito com a 15 de maio grande, vários contratos, que ela transfere ações para mim. Já que a 15 de maio tem várias unidades integralizadas na SA, eu poderia, desde já, incluir no livro esses créditos que eu tenho em ações? Não, só quando integralizar, Júnior. Mas ela já tem integralizado. Ué, mas e se ela transferir um crédito para você? Isso ela não vai topar. Ela transfere um crédito para você em razão do acordo do Zé das Couves. O Zé das Couves, por uma razão burocrática, não consegue consolidar o negócio. É claro que ele não vai topar fazer isso. De acordo, então, que o Zé da Couve vai entrando. Para e passo, exatamente. Se vocês entenderem que, igual o Manuel falou, melhor não tumultuar agora com essas ações que ainda tem esse problema, se integralizar depois, a gente já está com capital autorizado para fazer isso. A nossa preocupação aqui foi, na hora que esses aí forem entrar, e a gente está cortando o caminho e fazendo através de conselho. Mas é isso, é o momento de entrar, é a partir daquele momento que a 15 de maio passa a ser dono de mais coisas, aí teria que fazer uma... Determinante e importantíssimo para a gente reafirmar. O objetivo fundamental da formação do Conselho é evitar que todos os acionistas assinem. Então, todo mundo que já declarou pretensão de entrar nessa SA, o ingresso fica facilitado por anuência, ou seja, concordância do Conselho, dispensando a assinatura de todos. Ela faz essa... porque os acionistas já autorizaram o aumento de capital. Entretanto, a gente colocou lá no estatuto, vocês viram, que até o limite de capital autorizado, os acionistas estão renunciando à preferência na subscrição de novas ações. Isso para atender o modelo de Búzios, tá? Porque se vocês forem olhar, se eu for falar em risco, não é que é assim, toda vez que entra um acionista, eu tenho que dar direito de preferência para os outros. Só que a gente está entendendo que eles estão entrando com o estatuto montado, que eles sabem da existência do capital autorizado e que isso vai se dar facilmente via deliberação de um conselho, que quem vai assinar são só os conselheiros, e depois isso vai ser feito um boletim de subscrição com assinaturas que estão entrando. Então, eu não vou submeter isso à AGE, eu vou submeter simplesmente ao presidente e secretário da AGE, não a todo mundo convocando, entendeu? É só a gente vai formalizar. Eu só quero... Eu estou satisfeito, não sei você. Eu só quero compartilhar com vocês, por último, aqui, o que é o livro de transferência, tá? Que é isso aqui, ó. Então, aqui vão comparecer cedente e cessionário, tá bom? Não vai comparecer. Ótimo. Não vai comparecer. Como mandar isso para Nairim me enviar, só para eu ter isso guardado? Tem uma noção, por favor? Está gravado o negócio aqui, Júnior. Ela vai mandar para a gente o link da gravação. Ótimo. E outra coisa, Daniela, eu vou mandar para a Nairim, até para facilitar também você entender como é que é a concretização do negócio. Eu te mando porque um modelo é igual para todo mundo. Do acordo que foi feito do processo e mais a transferência dos honorários. Só para você entender como é que foi feito e como é que está sendo feita, foi realizada essa transferência, entendeu? Tá certo. Tá, eu mando pela Nairim, a Nairim passa para você. Tá bom. Doutora Daniele, obrigado. Preocupado e procurando solução, ok? Ô, Nairim. Oi. Tem um grupo ingressando. A rigor, seria o grupo que já teria tido os processos homologados lá pelo juiz. Ocorre que isso aí demorou tanto que vários outros também já estão homologados. Aí, isso, nesse momento que sair a primeira ata de ingresso, etc., vai ter uma discussão, obviamente, que ele vai falar, peraí, por que ele está entrando e o meu não está entrando? Seria impossível incluir mais um grupo de pessoas que já são homologados? Nós estamos ingressando 5
53 agora. O que você acha? É possível botar mais dentro ou aguarda para entrar depois? Jundi, o documento já está pronto. Aí a gente dá um passo para trás, dá um passo para frente, 5 para trás, né? Com relação a isso. Eram 24 unidades, a gente já está com 53 que a Paula passou agora. Vai ser a outra trabalheira, vai ser outro tempo que a gente vai precisar para ingressar mais essas novas. Aí fica a critério de vocês, mas eu sigo com aquela posição. A gente dá um passo para frente, 5 para trás, toda vez. E você me diz uma coisa, então segue com isso que você tem, e quanto tempo mais ou menos de prazo para sair a outro grupo? Jundi, eu não consigo te mensurar. Primeiro, a ata está praticamente finalizada. Falta pouca coisa para a Daniela conseguir finalizar, além dos nomes que vocês precisam passar para a gente com relação à eleição de diretoria e conselho de administração. Depois que a gente tiver todas essas informações, eu preciso lançar isso no sistema. Vai uns 3 dias. Depois disso, eu preciso das assinaturas do pessoal que eu não consigo te mensurar. A gente está falando de 53 unidades, onde todo mundo precisa anuir, inclusive os cônjuges. Então, é muita gente para assinar. E eu não consigo te mensurar isso, porque depende da providência de cada um deles. Isso aí entra num assunto, é bom ter lembrado que eu tive conversando até com o Tardan também. Existe a possibilidade, pelo menos eu vislumbrei essa possibilidade, ações tem a necessidade de assinatura do grupo todo, ou de várias pessoas. Você acha possível a gente fazer uma procuração conjunta, porque faz um ato e uma pessoa só assinar, por exemplo, o Tardan, sendo procurador de todo mundo? Na junta comercial, eu acredito que passa, mas como que isso vai ser visto lá no cartório? O que você acha, Daniela? Não. Eu acho que pode fazer uma consulta no cartório, né? Eu acho que é uma boa, porque imagina, mas toda vez que a gente sabe a informação da junta. Saiu o áudio. A gente não está ouvindo. Nairinha, diz para ela que a gente não está ouvindo, não. Eu acho que tem que fazer uma consulta para o cartório. Saber que tipo de procuração o cartório quer ter. É igual se você estivesse assinando um contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, você transferir a propriedade, qual o poder que o cartório vai te exigir? Então, não é só um poder, os poderes de procuração para a junta comercial é diferente dos poderes que o cartório vai exigir. Eu acho que compete uma consulta. Ok. Para integralizar, a junta vai aceitar procurador. Para o cartório, o que ele vai pedir? A pontuação da NAIRE é importante. Então, assim, você não assinou nem boletim de subscrição aqui, você mandou alguém e o imóvel é seu, né? Mas que é possível fazer tudo por procuração, a lei não veda de jeito nenhum. Então, seria bom, de repente, vocês fazerem um levantamento disso, porque ia facilitar muito a vida de todo mundo. Já a partir, talvez, da próxima ata e dos posteriores registros. Né? Ok. Maravilha. Ok, então. Beleza, valeu, pessoal. gente. Muito obrigado. Olha só, muito importante que eu receba esse link para trabalhar os nomes, né, para ocupar esses cargos aí. Eu preciso muito de mostrar esse material, ok? Vou ver uma data aqui, já semana que vem, o mais próximo. Tá bom, obrigado. Obrigado. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.